Aleluia! Que bênção, irmão. Você pode tomar teu assento. Obrigado, pessoal. Você pode aplaudir esse grupo de música maravilhoso. Que bênção. Glória a Deus. Seja bem-vindo, queridos, ao nosso culto dessa noite. Eu quero já conhecer. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Levante sua mão, nós queremos te conhecer. Sejam bem-vindos, queridos, amém? Que bênção, a irmã Zilda, o pastor Rivaildo, lá do Verbo da Vida, Santa Cruz do Capibaribe, aqui pertinho a nós. Estão conosco nessa noite, sejam bem-vindos, amém? Que bênção poder estarmos juntos com vocês nessa noite. Que bênção poder estar junto com você que é de casa também, você que está nos acompanhando online. Eu sei que hoje, para o mundo, é a abertura do São João, não é assim? Está o povo lá se preparando, se organizando para ir para a festa. Mas sabe que existe uma festa maravilhosa em Deus, que nós podemos desfrutar. E se você está conosco desde as 18 horas, você já pode desfrutar um pouco daquilo que Deus fez nesse lugar. Mas eu sei que Ele ainda vai fazer. Tu está pronto? Rapaz, não está aparecendo não, vamos de novo? Tu está pronto? Rapaz, está melhorando, até o final do culto melhora, né? Perdão pela minha rouquidão, amém? Mas está tudo bem. Abra sua Bíblia, por favor, comigo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. Pensando nessa semana sobre o que ministrar nesse final de semana. E Deus fez uma pergunta para mim, Ele disse, qual o próximo passo? Olhe para seu vizinho e diga para ele, qual é o próximo passo? Todos nós já nascemos de novo. Todos nós já, que estamos aqui, pelo menos eu creio, né? Já demos o sim para Jesus. Mas sabe, Deus, Ele sempre, diga sempre. Deus, queridos, Ele sempre vai trabalhar conosco, nos levando adiante. Diga, adiante. Sabe que Deus nunca vai nos fazer retroceder? Em Deus, nós só andamos para frente. Diga, não tem marcha ré. Não tem marcha ré. O plano de Deus para a minha vida e para a tua vida sempre envolve andar. Sempre envolve dar passos. Sempre envolve ir a um futuro que Ele mesmo preparou para mim e para você. E nós estávamos numa reunião de liderança aqui na quarta-feira à noite. E eu citei esse texto aqui de Apocalipse capítulo 2. Eu quero ler com você. Apocalipse 2:19, porque eu creio que esse é o ponto de partida para que Deus Ele nos leve adiante. Amém? Diz assim, ó, conheço, isso é Jesus falando para a igreja em Tiatira. Diga, Tiatira. Tira o quê? Não sei, mas a tia tira alguma coisa. Amém? Diz assim, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Diga, a minha vida em Deus precisa ter obras. E ele fala que as obras dessa igreja eram obras evidentes. Eles andavam em amor, eles andavam em fé, eles serviam e andavam em perseverança. Repita comigo, diga, amor, fé, serviço, perseverança. Mais uma vez. 4 passos maravilhosos que todos nós precisamos dar. Precisamos andar em amor, precisamos andar em fé, porque se não andarmos em amor, nossa fé não funciona. Precisamos ter uma vida servindo uns aos outros e servindo ao Senhor. E precisamos perseverar. Então, são passos maravilhosos, sim ou não? Se alguém chega para você e diz, rapaz, eu tenho visto como tu anda em amor, rapaz, tu és uma bênção. Eu tenho visto como você anda em fé. Eu tenho visto que você tem um coração servidor. Eu vejo que você persevera. Querido, isso é maravilhoso. Mas olha que coisa interessante Jesus diz ainda. E as tuas últimas obras. Essa palavra últimas, no grego, é a palavra escatos. Diga, escatos.
quando a gente vai estudar a raiz da palavra escatos, é o porto final de um navio, ou a última parada. Associado ao contexto que ele está se referindo aqui, ele está se referindo aos últimos tempos, onde aquele povo, onde aquela igreja estava vivendo. Então, Jesus disse para aquela igreja: nestes últimos dias, o que você tem feito para mim é mais numeroso do que as primeiras obras. Uau! Diga, o que você tem feito, repita comigo, diga, o que eles estavam fazendo era maior do que fizeram antes. Sabe, em outros momentos, nós vamos ver, por exemplo, ele vai trazer depois disso uma correção àquela igreja. Ele vai repreender aquela igreja porque aquela igreja tolerava o espírito, a influência espiritual de Jezabel, um demônio que operava pervertendo pessoas para que se afastassem de Deus, do profético, do agir de Deus. Não é o tema da ministração nessa noite, mas vamos ficar agora só com o elogio. E o elogio é: tuas obras agora, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança agora são maiores do que quando você começou. Isso me mostra, queridos, que se nós começamos bem, Deus quer que nós continuemos bem. Quando Jesus dá um exemplo acerca do reino de Deus, ele diz que o reino de Deus é como se um senhor chegasse para os seus servos, distribuísse a ele talentos, eram unidades monetárias da época, e saísse. E depois de um tempo ele voltaria para prestar contas acerca daquilo que foi feito. E o interessante é porque a Bíblia diz que o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente e ganhou mais 5. O que ganhou 2, da mesma forma. E o que ganhou 1, temendo, pegou aquilo e guardou. Quando o Senhor volta, quem é recompensado? O que multiplicou. Diga, o que multiplicou. Então, isso me mostra que a ideia de Deus não está apenas em começarmos bem, mas em terminarmos bem. Porque assim como o Senhor volta lá no exemplo e vai prestar conta com aqueles servos, Jesus vai voltar e nós estaremos diante dele no tribunal de Cristo. No bema de Cristo, na plataforma da recompensa. Onde nós precisaremos prestar contas a ele daquilo que fizemos por meio do corpo, depois que nascemos de novo. E ele diz que naquele dia, a obra de cada um será provada. E o fogo vai provar essa obra. Que fogo é esse? Diga, os olhos de Jesus. Chamas de fogo vão provar as nossas obras. E se o que nós construirmos for madeira, feno e palha, significa que nós não vamos receber galardão nenhum. Talvez é aquela pessoa que recebeu a palavra com alegria, que se empolgou no início, que até começou a fazer, mas durante o percurso, ele se afastou daquele coração genuíno. Quando também em Apocalipse, Jesus escreve para a igreja de Éfeso, ele diz, olha, eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. E a instrução de Jesus para aquele povo é, lembra-te de onde caíste, se arrepende e continua. Talvez Jesus fala do exemplo de 4 tipos de terra que recebem a palavra. Talvez aquele que não vai receber galardão, madeira, feno e palha, é aquele que não tem obras. O cuidado do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Ou não, a terra não está bem preparada e ela não cria raízes. Então não há fruto sem raiz forte. Mas a ideia de Deus sempre tem a ver com continuidade, com o futuro. Ele diz, agora vocês, as suas obras agora são maiores do que no início. Certa vez eu estava em um evento para líderes e o tema da administração foi a arte de terminar bem. Porque, queridos, começar, todos nós podemos começar. Às vezes as pessoas, elas
almejam tanto algo e quando chega parece que... Mas tão importante quanto começar bem é terminar bem. É continuar bem. Amém ou é de nós? Para esse povo, as obras deles estavam falando mais agora do que quando eles começaram. Então, Deus nunca foi um Deus de habitar no passado, mas Ele sempre aponta para o nosso futuro. Diga, Deus sempre está apontando para o meu futuro. E sabe que grandes coisas você certamente já provou de Deus. Sim ou não? Nós já provamos grandes coisas do Senhor. Mas sabe, queridos, Deus não quer que a gente fique preso naquilo que nós provamos lá atrás. Mas Ele quer que nós fiquemos presos, se eu poderia usar essa palavra, naquilo que Ele tem adiante de nós. Deus, Ele não quer que nós fiquemos tão saudosistas do passado e nos esqueçamos daquilo que Ele tem proposto no nosso futuro. Isaías 43:18 diz: vocês não estão vendo? Eis que eu faço coisa nova. Sabe, queridos, nós precisamos ter expectativa no próximo passo que devemos dar em Deus. Sabe que fé sem expectativa não é fé? Como assim, pastor? O que é fé? Vamos lá, ajuda o pregador, vamos lá. Alunos do Rema, o que é fé? Bora, os alunos do Rema. Vocês tiveram fundamentos da fé esse ano? Faz de conta que não teve. Como a irmã Zilda falou, fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a convicção daquilo que não se vê. Certeza. Convicção. Amém? Mas quantos entendem que fé é para agora e não para o futuro? Fé toma posse agora. Agora, porque nós agarramos pela fé, nós precisamos ter expectativas no cumprimento ou na manifestação daquilo. Se eu digo, eu creio e eu não faço nada mais, eu não rendo graças, eu não me movo como se aquilo já tivesse feito, nada acontece. Sim ou não? Então, eu e você precisamos ter expectativas no nosso futuro. Porque Deus espera que o nosso futuro seja mais glorioso do que o nosso passado. Ah, mas eu estou frutificando para Deus. Pois é, tem mais. Não, mas é porque eu já estou fazendo muito. Ei, querido, tem mais. Mas, meu Deus, eu já faço tanto. Se Deus ainda me der mais coisa. Você já viu Deus dar algo a alguém que não faz nada? O que é que você tem na sua mão? Deus vai utilizar aquilo que Ele já te deu. Agora, nós precisamos ter expectativas no nosso futuro. Entender que Deus tem um próximo passo para nós. Mas nós precisamos entender que sem Ele, nós não podemos dar espaço. Sem a unção, nós não podemos dar esse passo. Eu estava aconselhando um pastor esses dias, ele ligou para mim, e ele falando acerca de algumas coisas, eu disse para ele, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode dar um passo por necessidade, se Deus não tiver no negócio. Sabe, queridos, nós não podemos nos mover pelas circunstâncias. Nosso futuro é glorioso, não porque nós planejamos, mas porque Deus planejou. Oh, aleluia! Existe uma diferença quando a gente planeja algo e diz, Senhor, vem, abençoa. Porque aquilo que nós planejamos pode não ser o que Deus planejou. Mas quando Deus planeja, meu querido, já vem abençoado. Nós não precisamos ter medo de dar um passo se Deus nos chamou. É interessante, Deus chega para um homem muito rico, que vivia muito bem, que era rico, que tinha muitas posses. Ele e sua família, gado, animais, servos. Deus chega para esse homem e diz, vem cá, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Queridos, vem cá.
Vamos pensar direitinho. Se coloca no lugar de Abraão. Fosse você hoje. Tá? Então, imagine que você ouvisse a voz de Deus falando com você hoje. Hinaldo, eis que eu te digo, Hinaldo. Imagina Deus falando o teu nome. Aí Deus disse, é o seguinte. Tu está muito confortável aí nesse lugar que tu está vivendo. Está tudo muito bom. Mas eu tenho um próximo passo para você. Eu tenho um próximo passo para você. Tu vai sair da tua terra, do meio da tua parentela. Aí imagina que até aí você disse, tá bom, Senhor? Glória a Deus, o Senhor está falando comigo. Que bênção! Deus está falando. Agora é o seguinte, Naldo. Tu vais para uma terra que eu vou te mostrar. Querido, fala comigo. Pensa direitinho. É muito tranquilo para nós, Deus dizer, rapaz, sai daqui e vai começar algo em tal lugar. É muito tranquilo para nós, Deus dizer, rapaz, pega esse teu negócio e começa um negócio novo em tal lugar. É fácil demais. Há desafios? Há. Deus falou? Falou. Você vai? Vou. Você já sabe qual é o próximo passo. Mas quando Deus chega e diz, vai para um lugar que você não sabe nem onde é. E a gente não pode dizer assim, Senhor, tá, quando o Senhor me disser onde é, eu vou. Não, essa não foi a proposta de Deus para Abraão. Ei. A proposta foi, sai agora, e quando você sair, eu vou te mostrar. E aí? Muitas vezes nós queremos dar o próximo passo debaixo de uma segurança muito grande. Então nós queremos que se Deus falou, tá bom, Senhor, o Senhor falou? Então lá tem que estar preparado tal coisa para mim. Se o próximo passo é esse, não é poder deixar meu emprego e ir para aquele outro emprego, tá bom, eu tenho que ganhar o dobro. Não, Deus vai me mandar para tal lugar. Senhor, eu preciso de uma boa casa lá. De um emprego que eu ganhe pelo menos mais. Por quê? Porque nós estamos querendo segurança em coisas naturais. Mas sabe o que é que Deus quer fazer conosco nesses dias? Nos levar para o começo. Nos fazer entender que precisamos depender dEle. Porque uma palavra vindo dEle, irmãos. Uma palavra vinda de Deus, irmãos. A gente não precisa ver o próximo degrau. Fé é você colocar o pé sem ver o degrau. Mas uma expectativa, Senhor, o Senhor está comigo, então eu vou fazer. Senhor, o Senhor falou, uou, aleluia, vai dar certo, eu vou conseguir. Diga, Deus quer me levar para aquilo que Ele já planejou para mim. Então, precisamos ter expectativas do mover de Deus para nos levar adiante. Celebre o que você já alcançou, mas não fique saudosista. Eu vou falar mais sobre isso amanhã, quando falarmos sobre o que fazer depois que Deus fala conosco. Mas tem um povo que saiu do Egito e no meio do deserto, vendo milagres do Senhor, provisão do Senhor, estava querendo voltar para o Egito para comer repolho. Não fique tão saudosista do passado que te impeça de andar para aquilo que está diante de você. Não, mas foi tão bom naquele tempo. Era tão bom naquele período. Não era tão bom assim. Não era tão bom lá. Não era tão bom. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Teus melhores dias não estão no teu passado. Eles estão adiante de você. Então, se nós ficarmos olhando para trás, nós vamos perder o que Deus está propondo para nós. Às vezes, irmãos, nós perdemos o time de coisas que Deus tem falado conosco. Porque nós estamos com medo.
Porque nós não queremos dar um passo. Olhe para seu vizinho e diga: sinta saudade do teu futuro. Querido, deixa eu te... Faz o seguinte, faz um exercício que eu faço todos os dias. Eu vou fazer com você nessa noite. Você me ajuda? Pronto, feche seus olhos. Não é físico o exercício, né? Depois de quarta-feira, depois de terça, né? Tinha gente aqui botando a língua para fora, depois dos exercícios da terça-feira. Mas feche seus olhos. Pegue algo que Deus já falou com você acerca do teu futuro. Pronto, pensou? Pronto, agora se veja nisso. Isso, comece a se ver, se veja. Continue se vendo. Tá vendo? Aí chega Deus, continua com os olhos fechados. Chega Deus nessa história e diz assim: eu sou poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede ou pensa, segundo o meu poder que opera em você. Então agora, continue com o olho fechado, rapaz, deixa de abrir o olho. Continue pensando e vendo, e agora você turbina um pouco isso que você planeja. Porque Deus, Ele quer fazer além. Então, veja-se além disso. Se viu? Pronto, guarde essa imagem na sua cabeça. Porque quando o diabo querer dizer que você não vai conseguir, que você não pode, que você não vai chegar, é nisso que você vai colocar a sua confiança. Deus falou comigo, eu vou dar o passo. Aleluia! Você está aqui? Sabe, a Bíblia fala que Paulo servia a Deus na igreja de Antioquia. Ele era conhecido como mestre, como apóstolo, ou como profeta, perdão. Ele servia junto com outros homens naquele lugar. Mas em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou. Diga, o Espírito Santo fala. Desse jeito eu acho que ele está mudo. Diga, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo falou: separe para mim agora Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Havia um próximo passo para a vida de Paulo e Barnabé. Havia algo agora que Deus queria que eles fizessem. Ah, mas eles já não estavam fazendo, não? Já. Mas aquilo que eles fizeram com tanta excelência os qualificou para o próximo passo. Às vezes nós queremos o próximo passo, mas não estamos sendo fiéis no passo que nós estamos. Alô? Eu lembro certa vez, 2010, eu já dei esse exemplo aqui muitas vezes. O apóstolo Sérgio me disse algo que ficou na minha cabeça. Ele disse assim: rapaz, em Deus nós subimos um degrau. E agora Deus espera que sejamos fiéis nesse degrau. E a nossa fidelidade nesse degrau vai nos fazer subir o próximo degrau. Agora, nós não podemos esperar que em Deus nós vamos pular degraus. Em Deus não. Porque o que nos leva para a próxima etapa é a fidelidade na etapa que nós estamos. Paulo, Barnabé estavam sendo fiéis naquela etapa. Pastor, então como é que eu posso ser fiel? O que você tem nas mãos para fazer? O que Deus já te confiou? Na tua casa, primeiro. Na tua família. Sabe, você não pode querer correr aquilo que Deus tem para a tua vida se você não cuidar da sua casa. Não, Deus me falou que eu vou para as nações. Glória a Deus, irmão. Se tem alguém que quer te incentivar, está aqui. Agora, se sua casa não estiver organizada, você não vai. Porque Deus não vai te levar. Deus não promove infidelidade. Alô? Nós precisamos entender. Eles estavam ali fazendo e Deus disse: é agora. Diga, é agora.
Se Deus chegasse para você hoje e dissesse, é agora, e aí? Vai lá para 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 19. Deus é bom. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, de bois, adiante dele. Ele estava com a 12ª. Olha que coisa interessante, antes da gente avançar. Eliseu estava fazendo o quê? Diga, servindo. Então, Eliseu era um dia normal na vida de Eliseu. Ele acordou. Eu não sei se ele escovou os dentes naquela época, não sei se tinha isso. Mas ele acordou, se aprontou, tomou o café da manhã e estava servindo, trabalhando, fazendo aquilo que todo ser humano, ou a maioria, deve fazer, né? Deve estar fazendo. Estava lá, irmão. E a Bíblia diz, olha que coisa interessante, viu? Havia diante dele 12 juntas de bois. E ele estava com a 12ª. Sabe o que é que significa isso? Tinha 12 pares de bois. Ele estava com a 12ª. Ou seja, 11 já haviam feito seu serviço. E ele continuava lá com o último para fazer. Ele não parou no segundo, no terceiro, no quarto. Não. Foi lá, pegou uma junta de boi, colocou o arado e começou. Quando essa junta se cansou, deixa descansando. A segunda. E ele continua fazendo. A terceira. Se cansou, mais uma. 4. Se cansou, mais um. 5. Quinta. Ele já estava na 12ª junta de boi. E ele continuava lá. Diga, servindo. Um dia normal na vida de Eliseu. Porque Deus, Ele nos promove em dias comuns. Era um dia comum na vida de um homem que estava preso em uma cela, vendido injustamente como escravo. Era um dia comum na vida daquele prisioneiro, até que, de repente, era um dia comum na vida de Eliseu, que estava fazendo o quê? Trabalhando. Era um dia comum, irmãos. Mas a Bíblia diz, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Diga, manto. Aleluia. Agora, o que me chama mais a atenção nessa passagem é porque o versículo 20 diz, então, deixou Eliseu, os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os sacrificou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, as deu ao povo e comeram. Então se dispôs, seguiu a Elias e o que foi que Eliseu fez no final? Servia. Ele continuou fazendo o que ele já estava fazendo. Mas olha que coisa interessante. Versículo 20 diz, então deixou os bois e correu até Elias. Ele estava fazendo, ele estava envolvendo. Era um dia normal na vida daquele homem. Ele estava trabalhando. O profeta vem,
lança a capa sobre ele. Ele sabia o que significava aquilo. Quando aquilo acontece sobre a vida dele, ele deixa na hora tudo que estava fazendo. Vai até o profeta e diz: eu vou com você agora, deixa eu me despedir dos meus pais. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, quantos de nós estamos dispostos a dar respostas rápidas a Deus desse jeito? É interessante porque Eliseu não ficou argumentando. Não, eu vou, mas deixa eu ver se é daqui a tanto tempo. Não, eu sei que esse é o próximo passo que eu preciso dar. Mas, peraí, deixa eu ver se pelo menos se ajeita mais aqui as coisas. Foi isso que ele fez? Não. Ele entendeu. E quando ele entendeu, ele respondeu. Precisamos ser rápidos em dar respostas a Deus. A Bíblia diz, queridos, que ele servia. 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia fala de um jovem, e lá no versículo 13 diz que esse jovem foi ungido. E esse jovem, coloca aqui, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Está falando de quem? Davi. Agora, volta para o versículo 12. Volta ainda outro. Aí. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. O que é que Davi estava fazendo? Vamos lá, ajuda o pregador. O que é que Davi estava fazendo? Então, queridos, Deus sempre vai encontrar aqueles que servem. Deus nunca vai trazer promoção ou trazer um próximo passo para quem não está fazendo. Alô? E às vezes quando a promoção, o próximo passo vem, a gente pensa assim: mas eu já faço muito, bem-vindo ao time. Mas Senhor, e como vai ser agora? Há uma unção nova agora. Não, mas eu não me acho capaz. Graças a Deus que você não se acha. Porque se você se achasse capaz, Deus não precisaria fazer nada. O bom é você não se achar capaz, porque você entende que precisa dele. O irmão Reagan dizia algo interessante. Ele dizia assim: olha, certa vez Deus falou comigo e Deus me disse: tem pessoas ou tem filhos meus que eles estão na minha frente. E ele disse: como assim? Eles têm pessoas que estão andando e não estão me vendo. Eles estão indo adiante, mas eles não estão comigo. Ele disse: eu prefiro ter pessoas que sejam mais lentos, mas que consigam me enxergar, do que pessoas que estão andando sem conseguir me ver. Jesus falando para ele. Mas sabe que nós nem precisamos retardar, nem devemos acelerar. E o que é que a gente precisa fazer? Estar junto dele. Aleluia, diga cooperadores. Mais uma vez. O que é cooperadores? Junto, ao lado. Operador, trabalhando junto. A Bíblia diz que nós somos cooperadores com ele. Aleluia. Olhe para seu vizinho e diga: Deus quer te colocar em movimento, porque ele não está parado. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O Espírito do Senhor se... Vamos lá, ajuda o pregador. Se... Estava parado. E por que às vezes a gente está parado? Não, mas eu parei porque alguém me machucou. Não, porque alguém disse algo que eu não gostei, eu saí da igreja. Não, mas é algo meu. Eu me magoei muito. Pois se livre disso. É interessante que às vezes as pessoas buscam na igreja
algo que elas deveriam buscar em Jesus e não nas pessoas. Alô? Você está aqui? Todos nós, diga, todos nós. Eu, você, todos nós vamos errar. E por que a gente se decepciona tanto quando alguém erra com a gente? Se entristece. Bota o bico para baixo. Fica arrasado, sem dormir. Pensando naquilo. Alimentando como se aquilo fosse um bebê. Te livra disso, irmão. Seja prático. Seja prático. Olhe para seu vizinho e diga, seja prático. Pastor, é porque o senhor não tem sentimento. Eu tenho, irmão, eu só não deixo ele me dominar. Aleluia. Diga, eu quem escolho. Então o Espírito se movia, então nós não podemos ficar parados. Tem algo grande para acontecer com a nossa vida, com o teu chamado, com a tua família, com essa igreja. Agora nós não podemos ficar parados, precisamos estar aquecidos por dentro. Sabe, tem coisas que Deus falou. Hebreus capítulo 1 diz, nos últimos dias, Deus tem nos falado de várias maneiras, de várias formas, aos nossos pais pelos profetas. Mas nos últimos dias Ele enviou e falou pelo seu Filho. Sabe, durante muito tempo Deus fala, mas tem hora que Deus tem que fazer. Tem coisas que a gente vai falar muito, irmãos, vai agir em fé, vai crer, vai falar, mas tem hora que a gente precisa dizer, Senhor, eu vou dar o passo. O que é que você precisa dar um passo nessa noite? Talvez se livrar de alguma coisa. Talvez responder a algo que Deus já falou com você. A Bíblia diz que no princípio era o verbo. Essa palavra verbo no original grego é a palavra logos. E logos, ao pé da letra, na raiz grega da palavra logos, traz a ideia de um conjunto de pensamentos revelado por meio de uma palavra. A Bíblia diz que no princípio era o conjunto de pensamentos, ideias que Deus tinha, revelado em alguém. Mas a Bíblia diz que esse alguém, chama esse alguém de, no português, verbo. Quantos entendem que verbo é uma ação? Diga, verbo é uma ação. E o que foi que ele fez? Ele agiu, ele se fez carne. Ele entrou na terra. Ele tomou uma atitude. Olhe para seu vizinho e diga, o Espírito quer despertar você para que você tenha não somente informação, mas saia do seu lugar, se mova da sua cadeira para cumprir o que Deus tem te chamado para fazer. Meu irmão, pare de ter medo. Pare de ter medo. Ter medo é uma reação. Coragem é uma decisão. Decida-se, irmãos. De uma vez por todas, eu vou viver tudo que Deus tem me falado para fazer. Não mais. Meu irmão, deixa o mais de lado. Amém ou é de nós? Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Você está aqui ainda? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga, fazer. Mais uma vez. Jesus não só ensinou, ele fez. Aleluia. Às vezes nós estamos ensinando demais, fazendo de menos. Mas pastor, é porque eu não sei fazer? Você aprende fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa, você nunca vai estar pronto. Você vai estar qualificado, não pronto.
Aleluia. Existe uma diferença entre ser qualificado e ser pronto. Ser pronto traz a ideia de acabado. Não tem mais nada que você possa fazer. Chegou no máximo. Está pronto. Qualificado traz a ideia de que eu estou apto para fazer isso, mas eu não vou parar aqui. Oh, aleluia. Diga, Deus está me colocando em movimento. Aprenda fazendo. Cutuca quem está perto de você, diga, aprende fazendo. Jesus não chamou os 12 e chamou aqueles homens e disse, olha, vá lá, se torne pescador de homem, depois venha e me siga. Não, ele disse, me siga, enquanto você me segue, eu te torno pescador de homens. Venha após mim e eu vou te fazer pescador de homens. Não, mas é porque... Sabe, queridos, eu creio que nesses dias que nós estamos vivendo, Deus quer nos tirar de uma condição de espectador para ator principal. Não ator principal no sentido de chamar a atenção para nós, de nos exaltarmos, não nisso, mas de termos um papel a desempenhar. Sabe, eu gosto de ensinar a história da igreja. E quando a gente está ensinando história na igreja, no Rema, a gente trata muito sobre grandes homens de Deus ao longo da história. Nós começamos pela Bíblia, passamos pelos pais da igreja, né, entendemos tudo que vai acontecendo, até chegarmos na igreja contemporânea. E é maravilhoso, irmãos, ouvir as histórias desses homens de Deus. Ver como homens não negaram a fé, morreram no Coliseu. Como homens decidiram entregar a sua própria vida e ansiavam por morrer, por se achar digno de ser morto pelo Evangelho. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ouvir sobre a vida de homens e mulheres de Deus como William Seymour, Wesley. É maravilhoso ouvir falar de Telly Osborne, Reinhard Bonk, Oral Roberts, Kenneth Hagin, Bud Wright. É maravilhoso, irmãos, ouvir a história e o testemunho de fé dessas pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, está na hora da gente sair da condição de espectador para escrevermos a nossa própria história. Sabe, se partirmos daqui desse mundo agora, o que vamos deixar para quem ficar? Eu não estou falando do arrebatamento, estou falando se morrermos hoje. Que legado nós iríamos deixar? Quando as pessoas falassem de nós, o que elas diriam acerca de nós? Rapaz, ali foi um homem de Deus. Já viu quando, às vezes tem pessoas, eu vi esses dias um exemplo de alguém, isso aconteceu com meu avô lá atrás também, eu vi um exemplo de alguém que disse assim, olha, minha avó, fulano morreu, e no enterro dele apareceu gente que a gente nem conhecia para falar bem dele, para falar bem dela, para dizer, olha, tal coisa eu tive porque ela fez por mim. Queridos, isso é maravilhoso. A Bíblia diz que nós esperamos em Deus. Somente nesta vida somos os mais indignos entre os homens. O que nós fazemos, irmãos, ecoa para a eternidade. Agora, para isso, você e eu precisamos ser corajosos. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar e depois vamos celebrar com alegria o teu futuro. Você vai se alegrar em Deus, irmãos, contemplando o próximo passo que talvez você precise dar. Sabe, tem pessoas esperando aqui dar um passo que parece ser muito longo. Não, meu passo talvez é ir para tal nação. Não, talvez meu passo é conquistar tal coisa na minha empresa. É expandir isso, é expandir aquilo. Mas tem passos que nós podemos dar agora. Como assim, pastor? Identifica o que está te puxando para baixo. Você pode dar um passo nessa noite e se livrar do que está te puxando para baixo. Não, o que está me puxando para baixo é mágoa. O que está me puxando para baixo é ressentimento. O que está me puxando para baixo é tristeza.
O que está me puxando para baixo, me impedindo de caminhar, é a insegurança. O que está me impedindo é pedir perdão. Eita. Está na hora, irmãos, da gente se livrar dessas coisas. Porque Deus quer nos usar debaixo de um poder maravilhoso. Agora, Ele não pode fazer isso se nós estivermos desqualificados. O Espírito está pronto. Esses são os últimos dias. E sabe qual é a característica dos últimos dias? Para o mundo, egoísmo. Para o mundo, amantes de si mesmo. Para o mundo, falsos mestres. Mas sabe qual é a característica dos últimos dias para a igreja? Meu Espírito sendo derramado sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizando. Crentes cheios do Espírito Santo, se movendo no poder e na unção do Espírito. Mas nós não podemos, irmãos, estar desqualificados. Então ore ao Senhor. Identifique coisas em você mesmo, nesse momento, que você precisa deixar para poder dar o próximo passo em Deus. Para que as obras do nosso futuro sejam maiores do que as obras que fizemos no nosso passado. Qual é o peso que tem tentado te puxar para baixo? Qual é a âncora que tem te prendido? E às vezes essa âncora parece ser pesada demais. Mas quando nós olhamos um grande navio, um transatlântico, ainda que ele tenha uma grande âncora que não o impede de sair do lugar, ele decide a hora de puxar a âncora, de levantar essa âncora e dizer: agora está na hora de avançar. Agora eu preciso sair desse lugar. Agora eu preciso cruzar esse oceano. Tem pessoas aqui que estão puxando, levantando, enrolando essa âncora nessa noite e dizendo: eu vou sair do lugar. Eu vou sair do lugar, eu vou dar o próximo passo. Eu vou dar o próximo passo. Comece a ver isso resolvido agora. Comece a ver isso resolvido. Aquilo que te prendia não te prende mais. Aquilo que era pesado não é pesado mais. Existe uma força vindo do alto sobre a sua vida para te colocar em movimento agora. Um vento do Espírito soprando sobre as tuas velas para colocar esse barco em movimento novamente. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças por crentes nesse lugar. Obrigado, Pai, porque a tua palavra foi ministrada. Enquanto ela foi ministrada, o teu Espírito testificava dentro de nós, nos levando para um lugar de confiança em você, Pai, onde podemos dar passos seguros em você, nos livrando de coisas que querem nos puxar para baixo, nos livrando, deixando e correndo com perseverança, correndo com velocidade, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós não vamos parar, não vamos retroceder. Há um futuro glorioso, meu irmão, para você. Há um futuro onde Deus te espera para tocar a vida de outras pessoas, onde Ele vai te inspirar
para trazer palavras, instruções que vão mudar a vida de pessoas, que vai trazer cura sobre a vida de pessoas, que vão trazer libertação para a vida de pessoas. Deus vai te levar em lugares que ninguém foi. Deus vai te levar em becos, em vielas, em favelas, em sítios, em lugares não alcançados. Mas Deus vai te levar também nos condomínios mais caros dessa nação, em lugares onde pessoas estão nadando em dinheiro, mas se afogando na mágoa. E a tua palavra ungida vai mudar realidades, vai mudar cidades. Samaria era só mais uma cidade, até que Filipe chegou lá. Durante a oração das 18 horas, Deus me deu algumas cidades para que nós orássemos. E eu comecei a orar e a falar o nome desses lugares. Deus vai começar a dar lugares a você. Talvez você nem vá lá fisicamente, mas você vai tomar a autoridade espiritual sobre aquele lugar e vai se levantar em oração para desfazer as obras do diabo naquele lugar. Não se espante se depois desse culto você acordar com uma nota, Deus te acordar no meio da noite e dizer assim: e vi o nome de um lugar para você orar, um povo para ser alcançado. Não se espante, porque Deus vai fazer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E sabe, irmão, quando nós contemplamos aquilo que Deus já fez, há uma reação do nosso corpo a isso. Nós não ficamos tristes. Nós podemos até chorar, mas choramos de alegria. Mas nós celebramos. Nós nos alegramos antes de ver. Nós nos alegramos antes de pisar naquele lugar.